Olá! Se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Leonardo Peixoto e hoje nós vamos falar sobre análise de correlação. Sem mais delongas, bora para a aula! Hoje eu quero falar sobre análise de correlação. É uma análise que praticamente todas as áreas utilizam, mas eu vejo muita gente utilizar sem ter a menor ideia do que está fazendo, sem entender para que serve essa análise, simplesmente roda a análise porque alguém falou que era interessante, porque viu em um artigo e talvez para ela não faz sentido nenhum. Então eu quero hoje discutir aqui com você o porquê que a gente usa a correlação e como interpretar os valores da correlação, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos responder o porquê. Por que a gente usa a análise de correlação linear simples, ou também conhecida como correlação de Pearson? Nós utilizamos com o grande objetivo de relacionar duas variáveis, na qual a variável principal, aquela que nos interessa, ela é ou muito difícil de ser mensurada. Tem variáveis que são muito difíceis, você fica horas para mensurar, né? Ou precisa de muitas pessoas para fazer aquela mensuração, a chance de erro é muito grande, então acontece. Ou essa variável é muito cara de ser mensurada, acontece muito com variáveis de laboratório, né? Às vezes você precisa de um reagente caríssimo para mensurar aquela variável, e aí não faz muito sentido, né, você fazer aquela mensuração. Ou, na terceira possibilidade, é quando aquela variável você precisa de muito tempo para analisar. Isso acontece muito na agricultura com quem trabalha com plantas florestais. Plantas florestais, às vezes, são 10 anos para você fazer a primeira análise. Tem plantas que até mais, né? 20, 30 anos. Você pega aí um jatobá, né? Vai ser mais de 20 anos para você começar a analisar ali volume de madeira. Já pensou você começar um experimento hoje, fazer a primeira análise? Não é que você vai finalizar o experimento, mas você vai fazer a sua primeira análise daqui 20 anos. É uma coisa até surreal, né? Algumas pessoas aí que trabalham com experimentos bem pequenininhos devem estar falando, nossa, que coisa mais louca. Mas acontece. E nesses três casos que eu citei, a correlação pode ser muito importante. Porque imagina se essa variável tem uma alta correlação com uma variável que ou ela é fácil de ser mensurada, ou ela é muito barata, ou ela é mensurada bem no início do experimento. Você pode economizar dinheiro, economizar tempo e evitar erros de análise. Então, nessas três situações, a análise de correlação ela é muito importante. Hoje, vou trazer um exemplo da área agrícola, mas não se apeguem tanto a ela, tá? Isso serve para outras áreas também. E acaba esse exemplo também pegando muito aí a área de saúde. Hoje, tem se trabalhado muito com marcador molecular. Né? Hoje, assim, nos últimos 30 anos aí, né? O que é um marcador molecular? É você pegar um pedaço do DNA e verificar se dentro daquele DNA tem a estrutura que lá na frente vai expressar alguma característica. Por exemplo, o câncer numa pessoa, na planta a resistência a uma doença, alguma coisa nesse sentido. Então você, antes até de montar o experimento, você já sabe o que vai acontecer lá no final. Aí você correlaciona esse marcador àquela variável, e se eles tiverem uma correlação muito alta, às vezes você nem precisa colocar o experimento, montar mais do que aquele seu experimento. Você pode simplesmente
baseado naquele marcador, fazer o que você quer fazer, se você vai selecionar alguma coisa, se você vai lançar algum produto, alguma situação para aquela determinada variável. Então isso é muito utilizado, mas eu vejo muita gente utilizando, às vezes sem saber muito bem o que é, de formas muito erradas aí a correlação. Então eu expliquei para você, né, o porquê de utilizar a correlação, quando ela é importante. Tem gente que quer verificar a correlação. Deixa eu verificar a correlação de IMC, né, que é a índice de massa corporal, lá do pessoal da educação física estuda muito isso, e a altura da pessoa. Cara, essa correlação de altura vale de quê? Sendo que o IMC ela é proveniente da altura. Vai dar uma correlação de praticamente 1, mas ela não vale nada, ela não te diz nada, ela não melhora em nada a sua análise, tá? Então nós temos que trabalhar com correlações sérias, correlações que realmente vão ajudar a melhorar o seu trabalho, tá bom? Bom, agora vamos para a correlação. Vamos lá, hein? Presta atenção porque muita gente não sabe e acha que sabe. Vou colocar aqui um gráfico. Aqui nós temos a variável 1. E aqui nós temos a variável principal, tá? Então vamos lá, ó. Correlação próxima de 1. Ok? Então você tem lá, a correlação ela varia de -1 a 1. Correlação próxima de 1. O que isso significa? Que à medida que eu aumento a variável 1, aumenta a minha variável principal. Um exemplo muito bacana. Vamos supor que eu estou fazendo um estudo da quantidade de picolé vendido naquela cidade com a temperatura. Muito provavelmente teremos nesse estudo uma correlação altíssima, onde à medida que eu aumento a temperatura, que é a minha variável 1 aqui, ou variável secundária, eu aumento a venda de sorvete. Claro, né? Muito mais calor, mais as pessoas querem ali algo gelado para se refrescar. Então, isso são as correlações próximas de 1. O que você diz próxima de 1, Léo? A partir de 0,7 a gente já pode estar considerando dessa forma. Tá? Beleza? Bom, e quando a correlação é próxima de -1? Prestem atenção, hein? Quando a correlação é próxima de -1, à medida que eu aumento a variável 1, eu diminuo a minha variável principal. Ok? Então, à medida que eu aumento a variável 1, eu diminuo a minha variável principal. À medida que eu aumento a quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid em uma cidade, eu diminuo o número de casos de Covid. Ok? Então, se a correlação ela é menor do que menos 0,7, né? De menos 0,7 até -1, você considera dessa forma. Ok? Bom, e nós temos aquelas variáveis, você falou acima de 0,7, Léo. É claro que esse número ele não é certinho, tá, pessoal? Às vezes a gente trabalha acima de 0,8, às vezes acima de 0,6, depende muito da área e tal. Mas abaixo de 0,7 é um pouquinho complicado e também maior do que menos 0,7, ok? Essas que ficam ali entre 0,7 e 0,4 mais ou menos, ou seja, de 0,4 a 0,7 nós vamos ter uma correlação mais ou menos assim. Ainda continua, à medida que eu aumento a variável 1, aumenta a variável principal, mas agora numa tendência bem menor. E aí a gente tem que tomar cuidado. E nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão do tamanho do experimento. Às vezes o seu experimento é pequeno, você não pode confiar muito nesses resultados. Então essas correlações intermediárias de 0,4 a 0,7, né, que seria esse gráfico aqui, à medida que aumenta um, aumenta o outro, e de menos 0,4 a menos 0,7, né,
que à medida que aumenta, né, a variável 1, diminui a variável principal, mas numa tendência muito menor. A gente tem que tomar muito cuidado com essas correlações, tá? Porque elas, apesar de apontarem isso, são correlações baixas, a gente fala de correlações fracas. Então, tem que ter experimentos muito bem montados, com muitas repetições, né, feito às vezes em vários anos, para você poder confiar nesse tipo de correlação, tá? Agora, correlações entre menos 0,3 e 0,3, a tendência é mais ou menos essa. À medida que aumenta a variável secundária, não tem influência na variável principal. Ela pode continuar constante, ela pode em outras situações aumentar, diminuir, sabe? Começar a ter outras tendências. E aí você tem que tomar cuidado. Aqui eu ouço muita gente falando besteira. Quando essa correlação então é próxima de zero, né, de menos 0,3 até 0,3 ali mais ou menos 0,4 até 0,4, né, próxima de zero, a minha conclusão é, presta atenção, que não existe correlação linear entre as minhas variáveis. Eu não posso dizer que não existe correlação, porque eu não testei todos os tipos de correlação. Aqui nós estamos falando da correlação linear. Pode ser que exista uma correlação não linear e não tem como você medir apenas com a correlação simples. Ok? Então tome cuidado na hora de interpretar os seus resultados. Nós estamos falando de correlações lineares. Ok? Bom, e para a gente fechar a aula de hoje, algo que é muito importante, que ninguém fala, tá? E que faz você tomar decisões muito erradas em relação à correlação. Bom, a correlação, ele é um tipo de análise onde o número de observações, ou seja, o número de medidas que você fez, de parcelas que você analisou, influencia demais o resultado final. Então, o que acontece? Às vezes você tem um experimento muito pequeno, experimento ali com 10 observações, e quando eu digo experimento, pessoal, não é que você tem que ter montado um experimento, às vezes é amostras mesmo, aleatórias que você tem, não tem problema. Mas você conseguiu coletar no máximo 10 observações. E aí você roda uma análise de correlação, dá um valor de 0,90 de correlação e a correlação é não significativa. Por quê? Porque o seu N amostral é muito pequeno. Esse tipo de experimento, eu vou ser bem honesto com vocês. Se você está trabalhando com correlação e você tem 10 observações, aquilo ali só serve para publicação do seu artigo. Não tem valor prático nenhum aquela sua correlação. Como que eu vou confiar? Ó, lembra lá dos objetivos da correlação. É eu pegar uma variável secundária para predizer a variável principal sem eu nunca ter medido a variável principal naquele experimento. Aí você acha que eu vou confiar e fazer isso baseado no experimento que só coletou 10 observações? Não tem como. Então, experimentos com poucas observações tem grande chance que correlações altíssimas sejam não significativas. Mas esse resultado, pelo menos na minha opinião, na prática, só vale para artigo científico, para tese, para dissertação. Não tem como eu arriscar, estando dentro de uma empresa, em trabalhar com uma correlação que foi baseada num experimento tão pequeno. Aí vamos para o contrário. Léo, coletei muitas informações, muitos experimentos, fiz a análise de correlação, estou com uma correlação de 0,1 e ela foi significativa. Quando você tem um número grande de observações, quase toda correlação vai ser significativa. Ela pode ser 0,9, ela pode ser 0,1, que ela vai ser significativa. Então, quando você tem esse número grande de observações, é legal, porque aí você pode confiar mesmo naquele valor da correlação.
Mas mesmo assim, você só vai considerar correlações acima de 0,7 ou 0,8, dependendo da sua área. O que for abaixo disso, não importa se deu significativo ou não. Você não vai usar. A gente não vai falar na aula de hoje, né, sobre a questão das regressões, mas, por exemplo, uma correlação de 0,1 significa que somente 10% da minha variável principal é explicada pela minha variável secundária. Isso não é nada. Eu não posso confiar nesse resultado. Ok? Então, tome cuidado também, você que tem grandes experimentos, para não começar a falar que uma correlação de 0,1 é significativa e levar aquilo para frente e começar a usar aquilo como verdade. Ela pode ser significativa pela forma como é calculada a correlação, e aí esse p-valor ele não é tão confiável. Você tem que se preocupar muito mais com o valor da correlação, que ele precisa ser acima de 0,7, pelo menos. 0,7 eu ainda acho um pouco baixo. 0,8 ali que é legal. Tá bom? Então na aula de hoje é isso. Não esquece de curtir essa aula para mostrar que esse material é importante, que você viu o valor, né, para eu continuar gravando as aulas. Comenta, tiver alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Compartilha com seus amigos, tá? Se você acha que eles também vão gostar desse conteúdo, compartilha com eles no grupo do WhatsApp, não custa nada para você. E se inscreve no nosso canal, para você receber notificação cada vez que eu colocar uma nova aula. E eu ainda tenho mais um recadinho para você. Vamos lá. Se essas dicas forem importantes para você melhorar a interpretação e entrega dos resultados dos seus experimentos, e você tem interesse em mais dicas como essa, eu tenho um convite para te fazer. Eu estou abrindo a minha nova turma do curso Estatística Experimental do Conceito à Prática, onde em mais de 360 aulas eu te ensino do absoluto zero tudo o que você precisa saber sobre experimentação e análise de dados. Para saber mais, basta você clicar no botão que vai aparecer em algum lugar dessa tela e você vai ser redirecionado para a página do curso onde tem tudo explicadinho. E mesmo se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo por WhatsApp. Quero muito ser seu professor e vem fazer parte da minha turma.